Caderno na mochila mostrando a experiência de gôndola, hein? Dizem que é uma casa que é mal assombrada. Congestionamento, gente, olha só. Chegou a hora mais esperada desse dia. Deus, é muito famoso pelo carnaval. Meu Deus do céu, que coisa mais linda! Olha aqui, da garagem da prisão. A livraria mais bonita do mundo. Que massa, gente. Essa ilha aqui é muito famosa pela produção de vidros. Zeramos a vida. Gente, primeira vez vendo uma gôndola de Veneza, a gente nunca esquece. E eu tenho uma novidade, gente. Vai ter passeio de gôndola. Vai ter passeio, pra quem achou que a gente ia miseriar. Na chuva, não foi Tá bem como a bem gente molhado. planejou. Mas tá tranquilo. Será que você tava nesse banquinho lá? Acho que lá, né? Se der. Tinha o banquinho lá que tá com Não, eles tiram o agora. banquinho vermelhinho. Tira nada, ele vai secar pra gente Vai sentar. secar só e- Porque senão vai ficar molhado. Mas ali eles tirou. Mas é que ali é diferente, ó, de corinho. Esse aqui é aquele de veludinho. Ah, de veludinho. É, vamos ali, romantiquinho. Será? Não vamos ficar juntos? Mas aí a gente vai ficar filmando as pessoas aqui na frente. Tá. Tá. Ou ali pra filmar ele. Chegou nessa hora. Fabiano está chateado que eu fiz uma grande burrada. Eu não sentei nos banquinhos porque eu achei aqui ele vai de frente pra cá, ó. Então se a gente sentasse nos banquinhos aqueles de trás, que eu não vou ficar filmando as pessoas, a gente não ia conseguir, assim, filmar pra onde o barco tá indo, né? Ia ficar filmando toda hora as pessoas. Aí eu sentei aqui. O Fabiano achou que era melhor ter sentado ali, agora eu já acho que é melhor ter sentado ali. Mas enfim, depois a gente pede pra trocar. As pessoas vão ser gentis. Bom. E agora Assim, vamos agora a gente espera. esperançosamente chegar nos canaizinhos canaizinhos, menores gente. e românticos. E tem e passeio mais procurado, hein? Muita gente. E parou de chover. Parou nada. Não, parou, diminuiu, Tá garoando? diminuiu em comparação ao que estava. Ai, gente. Tô acreditando. Tô acreditando, né? O quê? Que a gente tá aqui no canal de Veneza. Meu Deus, gente. Ó, pra admirar a vista é melhor aqui, né? É, sim, claro. Cada lugar tem sua. Tem seu valor. Tem seu Seu valor é que ali ficava mais romantiquinho. É, ficava, né? O que vocês acham, gente? Não ficava mais romântico aí o rapaz da gôndola lá atrás lá? Eu queria mesmo, era o rapaz com a roupinha listrada e o chapéuzinho. Só que começou a chover aqui, aí os caras acho que botou uma jaquetinha pra proteger da chuva. Viu o que a gente não faz pra produzir conteúdo, viu? Gente, Vamos ó, no pior lugar aqui. verdade. Merece o like. Olha aqui, ó, merece o like, Merece falou que bem. vocês baixem o aplicativo. De novo, gente. Essa casa aqui, gente, tem uma história bem curiosa. Dizem que é uma casa que é mal assombrada. Que, Tá virando, deixa que eu filme. é, Vai. dizem que é uma casa mal assombrada. Todas as pessoas que já moravam aqui morreram. As pessoas iniciais morreram porque faliram, né? Tiveram problemas financeiros depois, né? Acabaram se suicidando e tal. E depois as pessoas que foram comprando também acabaram morrendo em situações mais trágicas, né? Essa casa Credo. também ela já foi retratada por Monet, num dos quadros lá. Eu não sei exatamente o quadro. Ah, por isso que ficou famosa. Não, sim, ficou famosa por Monet e pela situação, né? Sim. É mal assombrado. Aquela casa não. Agora acho que vamos entrar nesse canalzinho aí, ó, pelo jeito. Que ele tá embicando aqui. São muitas gôndolas, olha, gente. Ah, eu acho que é fila pra entrar no canal. Que engraçado. Posicionamento de gôndola, gente. Tô dizendo aqui, ó, 5 km por hora. É os lequinhos que eu queria. Esse aqui também é conhecido como passeio romântico, né? Uma coisa assim, não é? É, a gente escolheu o passeio romântico. Passeio romântico, óbvio. Estamos separados agora, mas Não, estamos aqui bem pertinho. unidos como sempre, gente. Gente, ela deu algumas informações ali durante o passeio. E aí, umas informações interessantes Vai aqui, bater. falava que a profissão de gondoleiro aqui, ela, tradicionalmente, ela é passada de pai para filho, né? E, só que tem que fazer um exame, tem que passar nesse exame para poder receber a licença. Depois dos 18 anos pode fazer essa Tem que ser maior de idade. uma carteira de motorista, né? Então por isso que é, digamos, tradicionalmente é passada de pai para filho, né? Mas tem que passar no exame e não significa que só... Olha, a primeira parte que a gente passa embaixo. Que só, Olha que lindo. que só descendentes podem, né? Mas claro que é mais vantajoso, melhor, se tu já vem de uma família de gondoleiros, né? Porque tem experiência e tal. Tem uma loja de bebidas.
É claro, né? A entrada acho que deve ser por ali por cima. Nossa, olha bem pertinho. Muito massa, velho. Puta, vai bater de cabeça aí, cara. Aí. Outra informação. Ah, ele tá baixo. E outra informação é que ela falou que tem mulheres gondoleiras também, apesar da gente não ter visto, mas que cerca de 5%, assim, mais ou menos, são de mulheres. É, a gente não viu nenhuma, né? É, não vimos nenhuma. Mas isso que é possível encontrar. E a gente fica passando também nos barquinhos privados aí da galera que mora aqui, ó. Muito bonito, né? Bem muito antigo, bonito. assim, tudo bem antigo. Que legal! Ali é uma porta sendo invadida já. Pra fechar a experiência completa de Veneza tem que ter o quê? O quê? Uma carbonara? Uma carbonara. Chega a ser um beijinho. Um beijinho também, cara. Mas a carbonara também, né, Escolheu gente? um passeio romântico, né? Sim. Rapaz, ele passa muito estreito. Passa muito rente. Às vezes ele dá um pesaço assim na parede pra não bater, né? É. Congestionamento, gente. Olha só. Aqui é uma via de mão dupla. Beleza. E aí os caras ficam discutindo, se comunicando entre eles. É tipo, não, vai tu primeiro, é o que a gente fica imaginando, né? Claro que sim. Não, sai daí, eu cheguei primeiro na fila. Tipo, teve um que quase ultrapassou a gente ali, né? A gente tava esperando, aí o outro já gritou que Incrível que pareça, isso aqui é um hotel, cara. Olha ali. Chegar aqui só de barco. Tem outro lá, mas eu não sei se tem entrada pro outro lado. Ali é um albergue, né? Um albergue, deve ser um albergue. Olha que coisa mais linda, né? Opa, vou ter palma. Que coisa mais linda essa igreja. Ah, ali é a noiva. Ah, ali? Ali, né? Ah, que massa. Eu acho que as palmas eram pra eles. Ah, eu acho também. Thank you. Deu, minha gente. Finalizamos com sucesso o nosso passeio de gôndola, gente. Maravilhoso, hein? É rapidinho, mas assim, a média dos passeios aqui é 30 minutos, né? Vou dizer pra vocês, é clichê, mas é muito legal. Foi muito legal, gente. É muito legal. E assim, a gente faria, eu acho, de qualquer jeito, não sei, porque também aqui tem vários lugares oferecendo por 80 euros. Não, né? se fosse por 80 euros, acho que a gente não faria. Eu acho que talvez a gente não faria, mas a gente ia procurar um jeito, né? Nem que a gente fizesse pagando pela Get Your Guide, porque aí o preço tá bom, aí vale muito a pena, né? E, enfim, recomendamos, tá? Recomendamos. A gente não é do tipo que fala, não, tem que vir, tem que fazer, não sei o quê. Cada um faz o que... Cada um faz a coisa que se chama atenção, não é porque vem em Veneza que é obrigatório, né? Não, porque não é obrigatório. Tu não vê nada assim tão diferente, né? Porque tu já consegue ver bastante da arquitetura e tal. Mas é a experiência, assim, como um todo, que eu achei bem legal. Mas estava muito legal, a gente gostou bastante. E vamos seguir aqui, gente. Nosso objetivo agora é o quê? Comer, estamos comer, gente, comer. Eu quero uma carbonara, urgente, eu quero uma carbonara, velho. Mas o objetivo daí, né, secundário ou principal, não sei, é achar algo pagável para comer. Então vamos procurar um restaurantezinho. A gente até já viu, deu uma pesquisada, mas é meio longe daqui, aí acho que a fome não vai aguentar. Ah, tem aqui, ó. Então vamos dar uma olhada aí. Enquanto a gente tava caminhando, ela recomendou esse lugar aqui, ó, pra gente visitar, que é uma igreja que é muito bonita, ela falou que é grátis. Vamos passar aqui rapidão. Infelizmente não deu, gente, porque a gente viu uma plaquinha ali dizendo que tu tem que estar vestido apropriadamente, ou seja, não pode vestir bermuda. E fica com uma próxima aí, quando a gente vier de calça. Nunca pensei. E espero que não tenhamos que usar o guarda-chuva de novo. Não, eu também espero. E aqui, olha que legal, ó. Aqui mostra bem como é que era Veneza na antiguidade, ó. Olha que legal. Ali tem outro, ó. Muito massa, né? Muito legal. Aqui, e ele é muito bonito, essa igreja aqui. Não, olha as estátuas. Aham. Não é toda hora, né, que se come num restaurante italiano. Estão pagando de rico, olha o restaurante sim. E a gente achou por acaso, né? Por acaso, a gente tava passando aqui, indo em direção a outro. A gente viu o cardápio na rua aqui. A gente salvou um, mas infelizmente muitos restaurantes aqui, por incrível que pareça, fecham 3, 3:30, gente.
E aí o que a gente tinha pesquisado, que era bom, que era roots, que era tipo mais localzão, tava fechado. E aí olha esse lugar, que chique. Chiquezão, né? Não, a gente já viu a porção, né, que chegou pras pessoas ali. Pareceu bonito, Pareceu boa, né? pareceu boa. Gente, todos os miojos, cup noodles e não sei o que, e afins que a gente comeu até hoje, foi para este dia. Foi para para isso esse que eu dia. comi miojo no Vocês Japão. vão ver daqui a pouco. Vai ser um dia só, né, gente? Tem que aproveitar, né? E olha só que legal aqui, essas madeiras aí. Deve ser antigaça esse prédio aqui. Eu tô rezando que seja boa. O Fabiano está assim, ó, nas nuvens que vai comer uma carbonara italiana. Eu acho que qualquer carbonara deles aqui vai ser melhor que qualquer carbonara que eu já comi, tirando a tua, né, meu amor? Claro, claro. Red wine. Ok. After some bread. Thank you. Thank you. Falei que os miojos iam valer a pena. Vai. Desculpa aí. Ah, eu falei pra tu pedir um pra ti, amor. Pede outro. Não. Eu vou poupar pra sobremesa. Mas eu também vou comer sobremesa. Mas eu vou comer outra coisa. Muito chique. 6 euros essa taça de vinho aqui. Mas é bom. Pra Tá bom, né, gente? Não vamos chorar. Não vamos chorar. Chegou a hora mais esperada desse dia. Deus do céu, gente. Olha só. Massa carbonara dispensa apresentações. A gente comeu até os pãozinhos aqui, né? Porque Aqui, ó. tem que aproveitar. Chegou a juntar gente, não volta aqui pra olhar. Massa carbonara, tem que botar um queijo. Mas né? peraí, se bota queijo na carbonara? Acho que tu assassinou a carbonara. Eu boto. Esse queijo aí é meu, eu acho. Eu, meu amor. Só pra mostrar aqui que eu pedi um bolonhesa, ó. E o Fabiano carbonara, que é Vamos ver, não, vamos ver. tradicional. Aqui, ó. né? O povo tá na vitrine só esperando eu. Tá todo mundo olhando. Só tudo. esperando eu ver se é bom. É que o cardápio fica bem aqui, ó. Isso aqui é o cardápio, ó. A galera fica ali na rua olhando. E, gente, cada prato custou 15 euros. Valeu a pena? Tô fazendo uma feição aqui, ó. Muito bom, hein? Gente, Tá fazendo público pra galera. muito bom. Vê se o pessoal do restaurante vê. É diferente mesmo da nossa? Não. Não? Não. Então Vai. a gente não escolheu um lugar bom. Ai, peraí. Bem cremosinha, gostei. Não é gostosa, né? Não, muito É boa. muito boa. Não sei, eu nunca comi uma carbonara tão boa assim. Ah, amor, é porque como a tua carbonara é muito boa pra mim. Pro meu gosto é muito bom. Nossa, é deliciosa. É mesmo. boa, boa. Vamos ver essa massinha guisada aqui que ela pediu. Aí ele tá me enchendo o saco pra pedir massa bolonhesa, mas eu adoro. Ela Eu gosto adora. de molho vermelho. Pra quem não Aí sabe eu- o que é guisado é carne moída, né? Ah, é porque a gente percebeu que várias pessoas que não, as pessoas que não são do sul não sabem. Massa E com aí, guisado. eu adoro molho vermelho, aí eu queria vir comer alguma coisa de molho vermelho na Itália, né? Ah, deu de queijo aí, velho. E aí ou Sobrar era pra essa mim? ou molho pomodoro. Será que eu devia ter comido pomodoro? Não, meu amor. Fosse conforme teu coração falou. Gente, fazer o quê? Eu saio da vila, mas a vila não sai de mim. Eu tinha que vir pra Itália comer uma massinha com guisado. Isso. Tá bonita, né? Tá bonita Nossa, o demais. cheiro tá maravilhoso. Eu acho que deu boa. Deu boa. E funcionou, né? A minha reação aqui, ó, o pessoal entrou no restaurante lá. Sensacional. Muito boa. Mas... Peraí. Preciso dizer uma coisa. Essa aí dá pra ver mais a diferença entre uma italiana e uma normal que a gente comeria lá. A bolonhesa eu já achei que, apesar de estar muito boa, não tem grandes mistérios em relação a uma bolonhesa boa que comeria no Brasil, né? Mas tá muito É que boa. bolonhesa acho que é mais, sei lá, mais fácil Mais a gente comum, encontrar. É, digamos mais assim. comum, né? A carbonara não, a carbonara tem um método certo de preparo, tem tudo isso, né? Mas eu gostei bastante. Será que eu fui amadora? Não, meu amor. Ah, tá uma delícia. Tá, né? E aí eu vou comer carbonara também. Vai. E pra finalizar, o que, amor? Vamos comer um tiramisu italiano. E, gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Se quiserem chamar a gente somos ótimos chamarizes de clientes. Lotou o restaurante. Não tinha ninguém quando a gente entrou, né? Não tem ninguém. É sempre assim, né? Um casal ali, agora lotou. A gente fica todo cabreiro, né? Será que Para é bom? publis. Para publis aí de restaurantes. Chamem o que der na mochila. É muito bom, 리조또는 그대로 아이로네요. mas a gente comprou um de supermercado, né? E Nossa, e era sensacional. E foi bem baratinho, acho que R$3,99.
E era grande assim, ó, como se fosse uma torta inteira. Eu tô pra te dizer que o do supermercado não perdia pra esse aqui, não. Vou dar uma provada, peraí. Ouso dizer que o do supermercado era melhor. Não, mas é muito bom. É muito bom. É? Mas é porque aquele do supermercado realmente nos impressionou muito, né? Não, aquele era da Itália também, né? Nossa, um tiramisu de supermercado, gente, era delicioso. Mas esse aqui também é muito bom. Enfim, quem quiser ter uma experiência de tiramisu aqui italiano, pode pedir esse aqui, gente. Esse aqui custou 6? Acho que 8, não? 8 euros. Acho que 8. Vamos lá. 8 euros. Vai, aqui do lado do restaurante, pizza 5. Olha, tem até um croissant ali por 1,70. Ou seja, dá pra comer barato em Veneza também. Procurando bem. Pagamos 44 euros. 44 euros gastamos, olha só, deixa eu mostrar. Não, não pode ser que isso aqui... Ah, não. A focaccia é o pedaço. 5 é esse pedaço aqui, mas olha que linda. Ali também, aqui é bem comum, né, vender em É esses pedaços fatias, assim, assim, fatias, né? Ali, ó, 5,90 as 5,90 fatias. fatia, bem grande. Mas bem recheadas, né? Aqui os souvenirs, ó. Muitos souvenirs bonitos. Olha que loja bonita. Caneta bem tinteiro. diferenciados, é. Ah, esse aqui é pra abrir envelope antigo. Mas isso aqui parece antiquário, né? Umas coisas meio antigas, né? E, gente, sobre a experiência, tava tudo muito, muito bom. Mas eu recomendo que realmente, para ter uma experiência mais diferenciada... Não peça carbonara, não peça bolonhesa. Não era isso que eu ia dizer. Eu não ia dizer pra não pedir bolonhesa, eu ia dizer para pedir... O quê? Aqui. Ai, gente, peraí, que o Fabiano quer que eu mostre aqui, ó. Amor, no meio aqui da minha avaliação. Mas foi legal ter mostrado isso aqui mesmo, porque, gente, é muito... Tem muitas essas coisas de máscaras aqui, ó. Tem souvenir de máscara, máscaras pra vender. E aí o Fabiano vai contar pra vocês por quê. Mas primeiro deixa eu acabar com o meu assunto. Até esqueci o que eu tava falando. Completa aí. Não pedi. Ah, tá. Pra ter uma experiência, assim, mais, digamos assim, diferente, original, realmente comer algo assim, né, para sentir o sabor italiano, eu recomendo pedir a carbonara, porque o espaguete, apesar de estar muito bom, eu achei, no fim, foi muito normal, assim, sabe? Inclusive o tiramisu, porque a gente já tinha comido o tiramisu outras vezes, né, e também esse do supermercado que eu falei. E não, assim, é um tiramisu, gostoso, mas, né, agora a carbonara tem um diferencial, assim, que eu realmente recomendo. Então, comam carbonara, tá? Agora o Fabiano vai contar pra vocês por que tem tanta máscara. Por que tem tanta máscara, gente? Aqui, Veneza é muito famoso pelo carnaval. E no carnaval, diferente do Brasil, aqui é um carnaval mais luxuoso, né? E aí existem bailes de máscara. Isso é uma tradição que já vem de muito tempo atrás. Eu vou filmar à frente aqui. De muito tempo atrás, né? Enquanto, tipo, é uma festa de luxo onde as pessoas usavam máscara e meio que se misturavam. Pessoas de diferentes classes sociais, né? Então começou isso aqui muito forte, dessa questão de usar máscara, para meio que as pessoas poderem se soltar e fazer o que elas não poderiam fazer normalmente sendo reconhecidas, né? Então a elite usava muito para, enfim, se misturar com o povão e tal. Mas não é aquele carnaval que a gente pensa igual ao do Brasil, né? É um carnaval, uma coisa mais luxuosa, sabe? Aquela coisa igual era pomposa. Como se fossem festas, né? As pessoas se misturavam aí de tudo que é classe. E aí por isso que a máscara era tão importante, né? Porque o intuito daí realmente era não ser reconhecido. E por isso que a gente vê tantas máscaras aqui, ó. Aqui mais uma, ó. E tem umas máscaras muito bonitas, né? Gente. Assim, é decorativo, né? É decorativo. É vendido como um artigo de decoração. A gente já viu algumas pessoas andando de máscara aqui. E estamos chegando num dos pontos mais visitados. Eita, obra. Aqui de Veneza. Não, olha. Obra na principal piazza aqui de Veneza. Gente, apresento a vocês a Piazza São Marcos. Eita, olha que mais lá pra frente, tá? Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Aqui tá feio, gente. Meu Deus do céu, gente. Confesso, estou arrepiado. Cara, que coisa mais linda. Gente do céu. Imagina, que deve ser o triplo do preço. É verdade. A gente viu que tem uns lugares aí que um macarrão bolonhesa é mais de 30 euros. Aqui eles botam até uma cobertura na pizza ali, ó, pra não esfriar. Gente, olha que coisa mais linda. Reza a lenda, gente, que o Duque aqui na época lá bem lá nos primórdios de Veneza, ele queria trazer relíquias aqui para Veneza, para que Veneza fosse considerada uma cidade importante em termos de religião, né?
Então, reza a lenda que ele mandou 2 mercadores lá para Alexandria, no Egito, para pegar o corpo de São Marcos e trazer para cá, para transformar Veneza, para fazer com que Veneza fosse mais visitada e tal, nesse quesito. Também conhecido como São Marcos Evangelista, São Marcos né? Evangelista. Então diz que esses 2 mercadores foram até o Egito, pegaram o corpo de São Marcos e aí, para disfarçar para os guardas, eles esconderam o corpo embaixo de carne de porco para que os muçulmanos lá, o pessoal do Egito, não vissem. Nesse caso, não vão nem chegar perto. E Porque trouxeram... a carne de porco é impura para os muçulmanos, Isso, né? aí eles trouxeram, diz que eles trouxeram para cá e botaram aqui nessa basílica. E aí por isso que hoje ela é tão visitada, né? O objetivo é que eles Trouxessem as fizessem da relíquias. basílica aí um lugar de peregrinação, né? Um lugar importante, Isso, né? isso. E aí como o São Marcos era importante, né? Foi muito importante aí na evangelização, né? Sim, E aí... somente lá em Alexandria, né? Aí, enfim, dizem que deu certo, né? Dizem que Inclusive, deu certo. o leão alado lá era o símbolo do Com Marcos o Evangelista, né? desse São Marcos, né? Exatamente, Então exatamente. por isso que tem lá o leão alado. E aí dizem que o corpo dele estava aqui, aí depois fizeram reforma na basílica, aí depois se perdeu os restos mortais. E aí aquilo, né, gente? Cientificamente ninguém sabe, mas esse negócio É de religião aquelas coisas aí... que contam, mas ninguém sabe. É, né? mas esse negócio de religião é mais fé do que qualquer coisa, né? É. Mas assim, ó, não dá pra negar. É linda. É muito lindo, gente, os detalhes e tal. E aqui, essa praça é um dos pontos principais aqui de Veneza, ó. Inclusive, é um dos pontos principais dos pickpockets também. Então tem que ter muita atenção aqui, ficar ligado. A gente viu que tem policiais aqui, tem vários restaurantes aí, Policiais, ó. né? Muitos policiais. Mas, que bom, né? Pelo menos Que tá... bom. Vamos ver se a gente consegue entrar. É, A gente deu uma olhada na internet ali, a princípio a gente viu em torno de 3 euros, não sei, vamos ver. 3 euros, é bom. Vamos ver. Gente, o ticket é 10 euros, porém, não tem mais pra hoje. Então, recomendo, se alguém vier em Veneza e quiser entrar, compra aí uns dias antes. Pra amanhã já tem. Então, acho que uns dias antes já é o suficiente. Mas pra hoje, a gente até encontrou um casal de brasileiro ali, pra hoje não tem mais. E precisa de roupa adequada. Então tem que estar coberto até o joelho. Eu, por exemplo, não posso entrar porque não pode estar com os ombros de fora. E acho que não pode estar com nada acima do joelho também, eu tô de bermudinha. Tinha ali um código de vestimenta. A gente não sabia que tinha essas coisas de código de vestimenta aqui na Europa. Como, né, as coisas aqui são bem mais liberais do que, por exemplo, na Ásia, para entrar nos templos, né, e tal. A gente não imaginou, realmente. Então, quem quiser entrar, compra antes e venha vestido adequadamente. E aqui é bem lotado, acho que é bem... Por isso que avisam tanto. Gente, a gente passou até numa igreja ali, né? Aí a gente parou na porta pra dar uma olhadinha pra dentro ali na igreja. E até dentro da igreja tinha um aviso, né? De pickpocket, ó, cuide a sua bolsa, não sei o que. Dentro da igreja, gente, pra vocês terem uma ideia. Esse aqui é o antigo palácio dos duques, né? Palácio Ducal, que eles chamam. Olha que É lindo. onde ficavam aí as pessoas que governavam aqui em Veneza. Moravam aqui, bem diferente, né? Olha lá o leão alado também. Preciso contar uma coisa pra vocês. Descobrimos hoje o que significava um leão alado. Porque a gente pesquisou. Porque a gente quer pesquisar para passar informação para vocês, né? Eu não tinha associado alado de asas, mas enfim, pra quem não sabe aí, como a gente não sabia, é um leão de asas. O alado é de tipo asado. Alhado. Com asas. Olha lá, o leão de novo lá, ó. O leão alado lá, Tem ó. um leão aqui também, ó. Onde? Ah, é vários leões, é o símbolo aqui, né? Aqui estamos chegando perto da parte maior zona aqui do canal. Vamos ver, e também tem serviços de gôndola aqui, ó. E lá também acho que é São Marcos e o Evangelista, ó. São Marcos e o Leão. É verdade, mas parece que ele tá em cima de um bicho lá. É, da Cacaré, eu acho. É. E o leão alado ali. Ó, aqui essa parte já não é mais canal, essa parte já é considerado o fim da ilha, né? Então aqui a ilha acabou, por isso que aqui é mais amplo, ó. Aí lá já são consideradas outras ilhas, né? Que não são a ilha de Veneza, né? Inclusive bem bonito lá. E aqui também tem vários serviços de gôndola, ó. Aí anda aqui por essa parte grande aqui também. Enfim, aí os passeios variam, né? Dependendo de onde saem. A gente tentou ver aqui o preço pra falar pra vocês. Mas a gente chegou ali, não dizia nada em lugar nenhum, ninguém veio falar com a gente, ninguém nos deu a mínima, né? Eu acho que aqui eles não precisam, né? Porque tem fila, sempre tem fila. É, então não descobrimos. Mas é isso, estamos passando aqui do lado do palácio. palácio aqui, ó.
E como tem brasileiro aqui, né? Pô, muito, já escutamos várias vezes, né? Só lá no restaurante que a gente tava, tinha 2 mesas com brasileiros, além da nossa, né? Aí agora a gente tava ali também na frente da Basílica, chegou um casal, muito brasileiro. Escuta toda hora, né? E essa aqui, gente, essa aqui é a Ponte dos Suspiros. Ponte dos Suspiros é a outra ali. Ah, desculpa então, gente. Foi mal. Essa aqui eu não sei o nome dessa ponte aqui, mas a Ponte É uma dos Suspiros ponte é a outra. bonita. Esquece. Vai, preto e branco aqui esse teito. Agora sim, ó, aqui é o palácio. E aquela é a Ponte dos Suspiros. Apresento a vocês a Ponte dos Suspiros, gente, um dos pontos mais fotografados aqui de Veneza. O pessoal acha que essa Ponte dos Suspiros é uma coisa romântica, mas na verdade não é. Aqui do lado é o Palácio Ducal, onde os duques ficaram, né, onde a nobreza ficava. E aqui do lado é a prisão, ó. Dá pra ver, tem as celas ali, ó. É uma antiga prisão, bem grandona, dá pra ver, umas grades bem grossas ali, ó. E aí é Suspiros por quê? Porque a pessoa que ia presa, ia julgada, ia presa, ela passava a última vez por aquelas grades ali e olhava Veneza pela última vez e dava um suspiro. E aí é Suspiros por causa disso. Então não tem nada de romântico, era o suspiro de alguém que nunca ia mais ver a luz do dia. Exatamente. Ver Veneza linda do jeito que ela era. E ainda era bem bonitinho lá, ó. Pô, era uma boa despedida. Deu um suspiro. Mas enfim, por isso que é chamada de Ponte E dos aqui dá Suspiros. pra ver que é um dos Dá pra pontos ver mais como é bem fotografados. turístico, ó. É uma gôndola, é uma gôndola. Jesus, como é que eu vou sair daqui? Ai. Olha aí, lotada. E essa aqui é a ponte que eu disse que era a Ponte dos Suspiros. Dá um suspiro aí, meu amor. É que o Fabiano falou assim, é aqui que é a Ponte do Suspiro. Aí eu achei que fosse essa. Ó, mostrar um pouquinho mais aqui da prisão. Olha o tamanho desse negócio aqui. Deixa eu até chegar perto. Olha aqui, da garagem da prisão. Mas hoje em dia estão vendendo ópera aí, eu acho. Acho que tem apresentação de ópera aí, ó. Olha, dá pra ver lá, ó. É verdade. Que legal, né? Agora é legal, bem né? enferrujado, as coisas assim. Bem antigão, né? Nossa, cara. Muito massa, muita coisa muito preservada aqui, né? Isso que eu achei. Nossa, gente, tá incrível. Só pra dar uma atualizada aqui. Continua incrível mesmo com esse dia nublado. Então, a gente tá amando Veneza, né? Estamos até aqui pagando de rico, né? Sim, não é sempre, gente. Então, ó, lembrando, baixem o aplicativo da Get Your Guide, o link tá aqui, gente. Que agora a gente tem parceria de comissão, então cada vez que vocês baixam o aplicativo, a gente ganha comissão. E dá um Então, curtir no vídeo. Ajuda o guri aí, os guri a pagar essa carbonara aí. Vocês podem nos ajudar, só baixar o aplicativo. Quem gosta de fazer coisas diferentes, artesanais, olha só o que tem pra fazer aqui. Workshop de máscaras. Aí é tudo assim, ó, branquinha. E aí tu mesmo produz a tua máscara aqui. Não sei se tem preço aqui, tu viu o preço aqui, amor? Não tem preço. Mas, enfim, uma coisa diferente pra fazer, ó. Acho que é com tecido, ó. Faz com tecido ou com pintura, não sei. Mas a gente já tinha visto o outro desse. Então, tem mais. Deve ter na Get Your Guide, então baixa o aplicativo e dá uma procurada lá antes de ir. E olha essa esquininha. Boa. Eu tô boa na publi. Tá boa. Tô muito boa na publi. Olha só, gente. Essa esquininha, olha aquela janelinha ali. Mas acho que é meio lúdica, não é de verdade. Olha, esse prédio, ele é um triângulo, olha. Ai, a cada pontezinha... Nossa, esse vídeo vai ficar enorme, gigante. Vai. Só filmando O pessoal da gôndola aí. os lugarzinhos. Aí, a galerinha. Que bonito. Vamos nesse beco aqui agora, que os guri gostam de um beco. Fantasia de carnaval tem um cabeça de cavalo. E aqui é um ateliê, ó, ali a senhora fazendo. Não sei se dá pra ver, mas ela tá criando máscaras. Aqui tem mais, ó. Não, então aqui é o beco do... Beco do carnaval. Beco do carnaval, galera que aí no carnaval vem aqui. Olha só. E bem assim, ó, interessante a gente ter achado isso aqui. Era bem nesse estilo as fantasias aí do carnaval antigamente, ó. Pomposidade. Era uma coisa muito de luxo, né, da alta sociedade aí. Aqui. Imagina que a galera não fazia aí, nessas festas aí, pra querer ficar tudo mascarado, sem ser reconhecido. Liberdade. Diz que é pra isso que o carnaval serve, né? O povo acho que levou pra um lado meio dark. Nossa, esse beco aí é muito estreito, Jesus, pra onde é que a gente tem que ir? Olha só, acho que é pra cá. E aqui é possível achar becos de tudo que é jeito, né? Mas aí não demora muito até achar
um lugar turístico de novo, né? Até passa por um lugar mais tranquilinho, mas aí sempre vai passando por ruas mais turísticas lotadas de gente. Mas olha só, chega a ser um silêncio. Inclusive, lá quando a gente estava fazendo o tour lá, caminhando, a moça falou pra gente que a gente estava caminhando em cima de estacas de 1600 anos. Gente, consegue imaginar isso? Desde a fundação da cidade. É, eram originais desde lá do início, nunca foram trocadas, hein? Que loucura, né? Ó, e agora? Ó, viu? É bem tranquilinho, mas aí já sai em outro lugar turístico. Aqui, ó. Ah, não pode mochilinha nas costas. É, mochilinha na mão. Ó, bem-vindos a livraria mais bonita do mundo. Cara, os guris estão levando vocês hoje para lugares inimagináveis, hein? Oh, meu Deus. Essa aqui é uma livraria, gente, muito famosa aqui. Olha só. Mas eu acho que esse negócio de ser a mais bonita do mundo é coisa dos donos, né? Ah, não, vai deles, né? Olha só. Então, a característica dessa livraria aqui é justamente isso aqui, ó. Eu acho que tu tá indo num sentido que não pode. Não é que não pode, né? Mas É que não pra deve. evitar confusões. Ó, Quem aqui tá... que tem aqui bem no meio tem uma gôndola. Olha aqui, amor. agora... Aqui, ó. Ah, tá, sim, tá lá. Aí, a gente tá meio difícil de andar, cheio de gente. Acho que é por isso que é a mais bonita, olha aí. Tem até os personagens, ó. Tem um bequinho ali. E é isso, bem aquela coisinha, né, de... Pega turista, mas bonitinho. Se estiver passando aqui na frente, vale a pena entrar. Ali também tem coisas. Ah, aqui tem umas coisas bem fotográfico, né? Vamos ver. Nossa, gente, uma fila enorme pra passar aqui, porque todo mundo quer tirar foto. Tipo uma escadaria de livros. Aqui, ó, marcador de Nossa, ficamos 5 minutos esperando. marcador de coisa de gato. Fotografias. Interessante. €1. É legal, muita coisa bonita, né? Diferente. Ah, tem discos, vinil. Ó. Legal. Mas eu já preferia ir numa livraria normal. Se eu quisesse realmente ver coisas assim. Porque é meio rolezão aqui, lidar com os turistas. A saída sem comprar é aqui. Ah, sem comprar é aqui. Tá, entendi. E aqui... Ah, aqui é bonito também, ó. Vários livros antigos, né? É. O que mais deve ter de gente é saída sem comprar, né? Pois é. Ó, esse aqui a gente vê em vários lugares da cidade aqui, gente. Isso aqui é um poço. Tem vários lugares que tem. Já vimos vários. Esse aqui é bonito. Antigaço, o rosto das esculturas tá até meio gasto. Né? É, bem bonito, ó. Cheio de detalhes. Essa é a rua mais estreita do mundo, hein? Eu acho que é mais estreita que aquela lá de Budapeste. Com certeza, eu acho. Ali. Que agonia. Caraca. Meio agoniante, né? Um agoniante. Ela vai, parece que vai se fechando. Não, e as paredes assim, tijolo. Olha. Que massa, gente. E aqui já chegou no canal de novo, ó. Achei que aqui ia estar... Saída. Não. Olha, cheio de peixinhos. Achei que ia estar cheio de turista aqui. Olha o canal. Ninguém vem aqui. Ninguém vem. Só tu pra descobrir essas coisas, mano. E olha ali, cheio de peixinho. Olha um grande ali. Onde? Ali embaixo, ali. Na ponta. Gostou? Gostei, legal. Legal. Ó, tem mais gente lá. Não, agora espera. Agora espera aí que eu tô indo segurar. Chegamos aqui onde pega os barcos públicos, vamos para a ilha de Murano e pelo que a gente entendeu é esse número 13. Só que ali tem mais de uma placa no barco, ó. Como se ele atendesse mais de uma linha. Ó, esse carinha é de laranja, não? Então pergunta para qualquer pessoa. Ah, 2 minutos. Ah, gente, aqui ó, tem uma... bem organizado, ó, tem essa tabelinha, 4.1. Vamos perder 2 minutos. 4.1 é esse aqui, não é? 2 minutos. No B, esse é o C. Aí ali diz, ó, C. Essa parte é só a parte que... Então é aqui mesmo, ó, é no B. Aí a gente tem que pegar o 4.1. É, 4.1 esse aqui. E aí tudo indica que paga aqui, ó. É, que nem o ônibus, ó. 1 minuto pra passar. Mais um.
Bora, guria, vou perder o ônibus. Fazer o bate. Certo? Certo. Partiu Murano, gente. Mais uma ilha aí que os guris vão mostrar. Mais um recado pra cuidar com os pickpockets. É. Cadê? Ah, tinha um cartaz ali? Tem. Agora... Não sei, é o próximo então? O quê? O próximo barco que parar Eu acho que é sim, esse. né? Ó. Em pé? Nossa, vai lotado. Vai. Acho que é 30 minutos, hein? Vogliono andare a visitare Murano, è tutto uno sempre. Poi dopo di quello. Oh, beleza. Até pra filmar aqui. Chegamos! Foi muito rápido. Acho que 10 minutinhos. Chegamos em uma nova ilha, gente. Eu acho que essa ilha aqui poucas pessoas vêm, hein? É, aqui é a Ilha de Murano. Claro que, né, poucas pessoas comparado ao tanto de turista que tem em Turista que tem Veneza, lá, né? significa bastante gente também, né? Mas muita gente vem visitar Veneza e não visita as outras ilhas. E aqui já tem um porquê, gente. Essa ilha aqui ela é muito famosa pela produção de vidros. De vidro. É. Vamos ver se a gente acha aí algumas coisas pra mostrar, né? Ali na Ilha de Veneza mesmo já tem muito artesanato, muita venda de enfim, itens feitos de vidro, né? Como enfeitezinhos, coisas assim, né? Agora a gente vai mostrar mais aqui, porque certamente aqui vai ter mais, né? Vai. E só pra encerrar aqui, ó, que tem a plaquinha ali informando os horários que passam os barcos, ó, muito organizado. Aí diz qual, porque tem vários, ó, tem 1, 2, 3. Como se fossem estações, né? E aí tu entra e fica ali esperando. É, e nessa máquina aqui. Ah, aqui tem uma máquina diferente, ali onde tá esse casal aqui, ó. Acho que ali tu pega um ticketzinho. A que a gente passou ali era só passar o cartão mesmo, né? Ou a carteira do celular, né? Carteira eletrônica. E de boas. E vamos ver o que essa cidadezinha aqui tem de diferente. Claro, é nos mesmos moldes de Veneza, aqui com os canais. Mas... Vamos se achar aqui, né? Vamos ver. Gente, acho que perdemos o time aqui, olha só que lindo. Tem várias lojas aqui de itens assim feitos de vidro. Só que a maioria tá com recado pra não tirar fotos e não filmar, né? Dentro da loja não, a gente já entrou numa ali e disse que não podia fazer vídeo. É, mas fotos. Assim, temos que ir na frente já fala. E a gente errou o time aqui, gente, porque tá tudo fechando. É, a gente achou que daqui a pouco ia até mais tarde. É, e são 5h30 da tarde. Na primeira que a gente entrou, ele já disse que tá fechando. Ai, já até correu as pessoas, mas ó, são itens... Esse aqui tá mais simplesinho, mas a loja que a gente entrou era linda, tinha vários lustres assim, feito de vidro. Nossa, sensacional, uma pena que não dava pra filmar, gente, pra mostrar pra vocês. Os lustres. Ó, aqui ó, uns lustres assim, ó. Olha lá, aquele, que lindo. Aqui. E vários vasos assim muito bonitos, né? Vamos ver se a gente acha uma. Olha ali aquele lustre. A gente viu que os métodos de fabricação aqui é daquele método de sopro, né? Que tu vai soprando o vidro e aí vai enrolando, é bem interessante. E é, por isso que é bem famoso. Aqui tem um canal mais amplo, é bem mais pacato assim, muito, né? Pô, bem mais tranquilo, né? Mas essa aqui também é a avenida principal aí, né? Pelo menos no mapa mostra amarelinho e tudo aqui, ó. E aí as lojas são todas assim, ó, de vidro. E aí tem alguns tours que tu pode visitar fábricas, né? Ou pagar, assim, algumas lojas oferecem também, tu paga, por exemplo, 10 euros e consegue ver uma demonstração, assim, do processo de fabricação, né? Mas, como eu falei, né, erramos o time e acho que não vamos conseguir ver nada. Tentar, daqui a pouco a gente consegue, né? Vamos ver. Como tem uma outra aberta aí, a gente consegue ver. Mas olha que bonitinho essa parte aqui. Ah, já valeu a pena, né? Olha, aqui a gente passou, tem um telão aqui mostrando um videozinho com um pouco do processo, ó. Maçarico. A gente nem sabe o que é isso, parece ser um hotel ou um museu. Vetro de Murano, ou é uma fábrica. Deve ser uma fábrica aqui. Não, de 14 a 4 de outubro, acho que tem umas coisas. Glass Week, ó. Olha que chique, várias coisas em exposição aí. E aqui também tem, ó, barzinhos, restaurantes, só que uma vibe bem mais tranquila. Então quem gosta de turistar assim mais tranquilo, é um bom lugar.
Olha só o tamanhozinho, gente. Detalhe, né? E tem muitas coisinhas assim pequenininhas. Olha ali o presépio. Mas isso aí não resiste dentro da mochila. É o mais fácil de carregar. E vocês viram ali, né, gente, esse método de preparação que eu falei do que vai em forno, aí o cara vai lá e sopra. Isso tudo era fabricado lá em Veneza antes, no passado. E aí, pelo fato dessas coisas irem no fogo, no forno, né, quente, calor, e risco de incêndio, eles transferiram todas as fábricas para cá, para Murano. Então, para reduzir essa O risco, possibilidade, né? né? E aí, desde então, que Murano Desde então, ficou é fabricado conhecida aqui. como a cidade do vidro, hein? Do vidro. E ó, também tem bequinhos. Tem tudo que Veneza tem, numa vibe mais tranquila, Será né? que aqui é mais barato também? Aqui é mais barato de comer também. Né? Boa pergunta, eu acho que sim, né? Olha, mais vidro. É tudo Deve vidro. ser. Tudo vidro, gente. É tudo. As lojinhas são todas de vidro. Inclusive as lojinhas de souvenir. Os souvenirs são todos desse estilo de vidros aí. Bijuteria e copos. Tem umas coisas bem interessantes, bem diferentes, né? Ó, a gente tem um museu aqui, ó, o Museu del Vetro, que é o museu do até aqui vidro. caminhando, mas infelizmente não dá. É, teoricamente ainda tá aberto, mas a última entrada era às 5. É assim. Então quem quiser conhecer o museu tem que vir mais cedo. Antes. E o ticket vale 10 euros. 10 euros. Acho bem interessante. Eu gosto particularmente, eu gosto da arte, lá, né? da fabricação. Eu acho É bem interessante bonito. um processo. É. Não deu. Não vou me arrepender, Mas eu não me não sei, arrependo. eu acho que não tem alguém fazendo isso aqui. Talvez tenha vídeos, né? Acho que pra ver verdade. alguém fazendo é mais nas fábricas. Nas fábricas. É, que tem vários, a gente passou por vários aí. Mas tá tudo, Tá tudo fechando, eles né? tudo baixando as cortinas já. Então quem quiser ver. E aqui a parte mais Vem antiga, mais aqui, cedo. ó. Olha só como é que é. Nossa, aqui tem umas coisas muito antigas, gente. Parece muito que tá abandonado várias coisas assim. Na verdade, lá em Veneza também tinha muitas casas que pareciam que estavam abandonadas, né? Muitas, né? Mas então, dá um charmezinho a mais também, né? É, dá. Então, e aqui tem muito barco assim, ó. Não sei se é. Acho que é privado, né? Da galera aqui, né? Que é como a ilha é um pouco menorzinha, não deve ter muitas coisas aqui, muita oferta de serviços, né? Olha aqui, ó. Aqui tem uma fábrica, ó. Mas também a galera só tá olhando ali porque já fechou. Partiu voltar pra Veneza então, gente. É. A gente queria comer um gelato famoso. Olha aí, ó. Tem seu preço. Tem seu preço. Vamos ver se continua o mesmo preço. Ah, continua o mesmo preço. 2 euros uma bola. Mas olha só. O preço, na verdade, não é preço de euros, né? É o preço de tempo. Eu entendi, amor. Mas eu queria checar o preço em euros mesmo. E a gente viu aqui, a gente queria comer um gelato bom, né? Aí a gente viu que esse aqui é o que mais tem avaliações. Tem mais de 3 mil avaliações, quase 4 mil, acho. E ele Tá chegando o é relato. 4,9. E se chama Gelato Galoneto. Vamos ver. Olha, pela fila, deve ser bom mesmo. Ou a galera também quer vir com muita avaliação com nota boa. Né? Famosíssimo. Pô, mas 4,9 a Desde nota. 1985. É, grandes expectativas. Zeramos a vida. Zeramos a Itália. a Itália. Zeramos a Itália, gente. Carbonara bolonhesa, gelato. Gelato italiano. Eu pedi 2 bolas, pistache e chocolate. Vamos ver agora se é bom mesmo. Se é tão bom, merece a fama que tem. Uma bola é 2 e 2 bolas é 3,50. É sensacional. Melhor pistache da vida. Melhor pistache da vida. Vamos ver o chocolate. O de chocolate dizia que era 75%, olha, é bem pretão, ó. Eu amo sorvete de chocolate. Nossa, Bom demais. é bom demais, gente. Sério. Meu Deus, não tem... Olha. Nossa, tô chocada. O meu também é pistache, gente, só que por cima aqui eu pedi um toppingzinho que a gente viu que é típico daqui. É Se chama típico- se chama pana, né? Pana montana, eu acho. Pana montana. Montano. É tipo É- pana é chantilly, né? Tipo um cremezinho de leite, eu acho, né? É, e montana ou montano, agora eu esqueci, gente. É como se fosse... Dizem que é de ingredientes da montanha, das regiões das montanhas, né? Ou também pode ser referência ao visual ali, né? Que fica como um topo ali em cima. Tem muito gosto de nada, não. E é um chantilly. E aí, É um como chantilly. dizem que é bem tradicional, as gelaterias mais tradicionais têm sempre o topping aí de pana. Aí a gente pediu, né, pra provar.
É um chantillyzinho que não tem muito gosto, parece um É? creme de leite. Deixa eu ver. É um chantilly creme de leite, assim. Tem gosto de creme de leite. Creme de leite, exatamente. E não é doce. A gente leu que esse montano aí é de ingredientes das montanhas, então ele é de alta qualidade, ele é mais espesso e não sei o que. Então digamos que é como se fosse um chantilly de creme de leite de alta qualidade. E realmente é muito bom, né? E já está anoitecendo, gente. Vamos comer nosso gelado. Mas deu um contraste bom, eu achei. Deu? O mais neutro do Pana com o sorvete, eu achei delicioso. Gente, vale, viu? Vale. Melhor sorvete da vida, realmente. Melhor sorvete da vida. Deixa eu desligar aqui Vem uma agora que eu quero bolachinha. comer o meu sorvete. Uma bolachinha. A gente viu várias pessoas comendo o sorvete que veio esse aqui, então acho que é bem tradicional, também vinha a casquinha. Deixa eu comer agora. E estamos aqui de novo na Ponte Rialto, ponte que apareceu no outro vídeo, gente. Ponte do Mercado, quem não viu esse vídeo tem que ir lá ver. E estamos nos despedindo de Veneza. Gente, foi bom enquanto durou, foi curto, foi rápido, mas foi muito especial. Muito bom, muito especial. Nossa, a gente estamos, olha, eu já tava ano passado. Muito feliz de conhecer Veneza. Nossa, a gente tava com uma energia assim, né? Passamos Acho que o deu dia pra todo, sentir. E passamos o dia todo batendo cola. E nem cansado não estamos, né? Bem cansado. Aqui, ó, só mais uma lojinha de máscara aqui. Oi, tá muito bonito. Essa aqui tá bastante, ó. Tem muita. E bonitona. Todos os tipos de máscara. No plastic, diz ali, na outra também dizia. Toma, é só no gesso. São E- muito bonitos mesmo. E faltou a gente passar só uma informação, gente, que o governo aqui tá... A gente comentou no outro vídeo que a Veneza está afundando. E o governo, ele tá fazendo alguns projetos, tem inclusive um projeto que já está em andamento, que se chama Mose ou Mosa, não me lembro o nome. Mas que são umas comportas que eles fazem, que eles fizeram aqui, já construíram, e eles já ativaram. Eles ativam quando tem risco de inundação, né? Tem risco de cheia. E aí eles levantam uma comporta que é acionada por ar comprimido, e aí levanta e aí barra, tipo, inundações aqui, que eram bem comuns aí em tempos atrás. E aí, gente, é isso. Amanhã temos o voo às 6 da manhã e para pagar toda essa comida que a gente comeu hoje, o que é que vai ter hoje? Dormir no aeroporto. Os guris são roots, né, gente? Gente, Então tá. até a próxima. Até a próxima. Até o próximo país. Beijo. A Veneza, as últimas vistas de Veneza aqui, meu Deus. Emocionados, hein? Emocionados. Tchau. Acabou o sorvete, emocionada porque acabou o sorvete. Gente, não tem lixeira aqui. Já ia falar uma observação. Tem ali, ó, só porque tu falou. Só porque eu falei. Tchau. Tchau, gente!